E se eu dissesse que, tecnicamente, até um travesseiro parado em cima da sua cama está cheio de energia? Parece ridículo, mas pense comigo. Você se deita, encosta a cabeça e pronto, está lá, imóvel, estável, aparentemente inútil. Mas fisicamente, ele carrega energia potencial, energia molecular, energia de ligações químicas, energia térmica. Ou seja, até o seu travesseiro está mais ocupado do que você em uma segunda-feira de manhã. Pois é. E é aqui que começa a nossa longa e lenta jornada sobre energia. Esse conceito invisível que move absolutamente tudo ao nosso redor, mesmo quando a gente preferia que nada se movesse. Porque sim, a vida às vezes seria mais simples se pudéssemos apertar um botão de pause universal. Mas não, nada nunca para. Nem você, que agora está parado, sentado ou deitado, ouvindo isso. Seu coração continua bombeando, seus neurônios estão disparando, e até o ar que você respira já está conspirando com as leis da física. E antes que você decida parar por aqui, eu aviso. Se ainda não dormiu, talvez queira curtir esse vídeo, comentar qualquer coisa inteligente, ou nem tanto, e se inscrever no canal. Porque, convenhamos, se você aguentar até o final, terá merecido pelo menos um botão azul clicado. Mas calma, a gente não vai correr. Aliás, não faz sentido correr. Isso é energia também, e a gente precisa economizar. Imagine essa explicação como aquela aula da sexta-feira, última do dia, em que o professor entra cansado, arrasta o giz pela lousa e parece estar falando só para preencher o tempo. Mas de alguma forma, no final, você percebe que aprendeu alguma coisa. Ou não. Tanto faz. Energia é uma daquelas palavras traiçoeiras, como tempo ou vida. Você acha que sabe o que significa, mas quando alguém pede para explicar, você percebe que só estava repetindo frases prontas de livros didáticos. Se fosse tão simples assim, eu podia dizer: energia é aquilo que move as coisas. Mas isso é vago demais. Porque veja, até o movimento de você abrir a geladeira de madrugada envolve energia, mas também envolve escolhas ruins. É quase filosófico, e a ciência adora complicar. Energia para a física não é só força ou ânimo, como a gente fala no dia a dia. Não é a tia que olha para você e diz: "Nossa, você está com uma energia ótima hoje." Não. Na ciência, energia é uma medida precisa, quase obsessiva, de quanta capacidade um sistema tem de realizar trabalho. Trabalho no sentido físico, claro. O que é ainda mais deprimente, porque a física conseguiu transformar até a palavra trabalho em algo ainda menos animador. E aqui chegamos a um ponto curioso. Nada nunca para, porque a energia está sempre se manifestando de algum jeito. O universo inteiro, segundo os físicos, é basicamente uma dança mal coreografada de transformações energéticas. Do calor que sai da sua xícara de café até a radiação de uma estrela morrendo há bilhões de anos-luz, tudo é energia trocando de roupa. Ela nunca se perde, nunca some, só muda de forma. O que é bonito, mas também meio cansativo. Pense no seguinte: quando você aquece uma panela de água, a energia do fogo se transfere para as moléculas de água, que ficam agitadas, nervosas e, eventualmente, começam a ferver. Parece óbvio. Mas o mesmo acontece com você, quando toma aquele café às 3 da manhã. Energia química vira energia elétrica nos neurônios, vira energia mecânica nos músculos que não param de se mexer, e vira energia térmica no seu corpo suando porque você claramente exagerou na cafeína. Tudo isso para quê? Para talvez conseguir entregar aquele trabalho que, no fundo, ninguém vai ler. E a parte mais irônica é que a energia não pede sua opinião. Você pode até decidir não fazer nada hoje, mas mesmo assim, energia estará sendo gasta em você simplesmente existir. Seu corpo consome calorias só para manter o cérebro funcionando. E acredite, isso já é um desafio considerável. Até quando você dorme, continua gastando energia. Aliás, provavelmente está ouvindo este vídeo justamente para dormir, o que significa que está consumindo energia para tentar parar de consumir energia. É quase poético. Agora, talvez você esteja pensando: mas professor,
Não existe o repouso absoluto? E aqui vem a resposta cruel. Não, não existe. Até o átomo mais preguiçoso do universo vibra, se mexe, oscila. O famoso zero absoluto, aquela temperatura em que, teoricamente, as partículas não teriam energia nenhuma, nunca foi realmente alcançado. Ou seja, nem a matéria tem o direito de simplesmente desligar. O universo é esse estagiário explorado, que não tem pausa para o café. E claro, nós, seres humanos, nunca nos contentamos em apenas observar energia. Desde que descobrimos como acender uma fogueira sem precisar esperar por um raio, começamos a manipular energia para tudo. Cozinhar, aquecer, iluminar, destruir. Sim, destruir. Porque a energia também adora uma tragédia. Hiroshima, Chernobyl, as bombas de teste no meio do Pacífico. Tudo isso são formas nada delicadas de lembrar que energia não é só calor no cobertor, mas também o barulho ensurdecedor de uma explosão nuclear. Mas, antes de assustar demais, lembremos que a energia também é amiga. Ela acende sua lâmpada, faz a geladeira funcionar, garante que você consiga assistir a esse vídeo. É um pouco como aquele colega de escola que te irritava, mas que você precisava no grupo de trabalho, porque ele era o único que sabia usar o PowerPoint. Sem energia, nada acontece. Literalmente, nada. E veja, quando digo nada, não é aquela preguiça de domingo em que você passa horas olhando para o teto. Isso ainda é gasto de energia. Nada, de verdade, seria ausência total de movimento, vibração ou calor. Só que isso não existe. Então, sim, nem mesmo o seu domingo improdutivo consegue ser verdadeiramente improdutivo. Até sua inércia é um espetáculo energético. No fundo, a energia é um daqueles conceitos que parecem fáceis, mas que, quanto mais você pensa, mais escorregadio fica. É como tentar segurar água com as mãos. Você acha que entendeu, mas de repente percebe que tudo escapou. Só que, ao contrário da água, a energia está em tudo, inclusive no ato de você perceber que não entendeu nada. E aqui, nessa primeira aula interminável, a única certeza que podemos carregar é a seguinte: nada nunca para, nem mesmo você, agora. Seu corpo continua trabalhando, seu cérebro continua processando cada palavra, e até a sua paciência, que está se desgastando, é um processo energético digno de nota. O que significa, basicamente, que até ouvir esse vídeo é uma forma de gastar energia. E se você acha que isso foi só a introdução, bem, você está absolutamente certo. Isso foi só o começo. Porque afinal, se nada nunca para, por que a nossa explicação deveria parar? Então, vamos tentar algo ousado. Definir energia. Parece simples, não é? Uma palavra que aparece em todo livro de física, que já caiu em incontáveis provas, que está até em músicas motivacionais e em propagandas de refrigerante. Mas quando a gente para pensar, e eu sei que você não queria parar para pensar, a coisa fica estranhamente complicada. É como tentar explicar para alguém o que é legal. Você pode dar exemplos, pode citar situações, mas a definição exata sempre escapa. Energia é isso. Um conceito aparentemente claro, mas que sempre foge da gente no momento da prova. A definição clássica que todo manual escolar tenta enfiar na nossa cabeça é que energia é a capacidade de realizar trabalho. Ótimo. Parece uma frase muito inteligente, até solene. Só que aí surge a dúvida. O que é trabalho? E aí o livro responde: trabalho é a transferência de energia. Pronto. Você percebeu? Voltamos ao ponto de partida. É como aquelas conversas circulares de família no Natal. Ninguém chega a lugar nenhum, mas todos saem cansados. Ainda assim, vamos fingir que faz sentido. Energia seria essa, moeda invisível que o universo usa para trocar favores. Quer levantar um objeto? Gasta energia. Quer aquecer água? Gasta energia. Quer simplesmente existir por mais alguns minutos? Parabéns, você é uma máquina de gasto energético ambulante. Só que a ironia é que a gente só percebe a energia quando ela muda de forma. Quando ela está lá, parada, quieta, ninguém liga. É como aquele aluno no fundo da sala que nunca fala nada,
mas que no fim do ano aparece com a maior nota da turma. Os físicos, com seu talento para complicar o simples, dividiram a energia em tipos. Não porque a energia em si seja diferente, mas porque o jeito como ela se manifesta muda. É quase como dar apelidos diferentes para a mesma pessoa, em contextos diferentes. Em casa, ela é filhinho, na escola é Joãozinho e na firma é João da contabilidade. Ainda é a mesma pessoa, mas com roupagens distintas. Assim temos energia cinética, aquela ligada ao movimento. Quanto mais rápido algo se mexe, mais energia cinética possui. Parece óbvio, mas se você já tentou correr depois de almoçar feijoada, sabe que nem sempre a prática corresponde à teoria. Temos também a energia potencial, aquela que está guardada, escondida, esperando o momento certo para se manifestar. É o suspense da física. Pense numa mola comprimida, aparentemente estática, mas pronta para se expandir e causar um pequeno acidente doméstico. E claro, há outras categorias: energia térmica, elétrica, química, nuclear, cada uma com suas peculiaridades e tragédias associadas. A energia química, por exemplo, é o que mantém você acordado quando toma café. Já a energia nuclear é o que mantém o sol brilhando e, ao mesmo tempo, o que destruiu cidades inteiras no século XX. A energia não tem moral. Ela serve tanto para esquentar seu pão de queijo, quanto para evaporar uma metrópole. Agora, se você pensou que ia escapar das contas, lamento informar. Existe uma fórmula básica que representa a energia cinética. Energia cinética é igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Lido assim, em palavras, parece até poético. Mas na prática é só mais um lembrete de que, se você tropeçar correndo, a dor será proporcional ao quadrado da sua velocidade. Física é assim, sempre pronta para transformar sua queda num gráfico. Mas não se preocupe, a física escolar não para por aí. Ela insiste em dar exemplos banais para justificar a teoria. Aquele famoso problema de livro: um corpo de 2 kg é lançado com velocidade de 10 metros por segundo. Quem nunca fez essa conta e pensou: por que alguém está lançando corpos de 2 kg por aí? Até hoje ninguém sabe, mas serviu para milhões de estudantes perderem horas de sono. E claro, energia não se limita a objetos sendo arremessados. Pense na energia potencial gravitacional. É a energia que um objeto tem só porque está em uma certa altura. Quanto mais alto, mais energia. É como aquele aluno que sobe na mesa para chamar atenção. Parece inútil, mas fisicamente ele está carregando energia extra só por estar elevado. E como sabemos, quanto mais alto alguém sobe, maior o tombo depois. A física adora metáforas da vida. Outra definição comum é a energia térmica, a agitação das partículas. Quanto mais agitadas, mais quente. Isso significa que o seu café fervendo de manhã é basicamente um baile funk microscópico. Cada molécula dançando desesperadamente, esbarrando nas vizinhas, sem qualquer noção de espaço pessoal. Já o gelo no congelador é como uma reunião formal de diretoria. Todo mundo parado, quase imóvel, tentando parecer sério. Mas talvez o exemplo mais cruel seja a energia elétrica. Ela está em toda parte, mas você só lembra dela quando acaba a luz no meio do banho. É um lembrete prático de que, sem energia, voltamos imediatamente à Idade Média, só que com menos habilidade em acender velas. Curiosamente, a energia elétrica é também a mais misteriosa do ponto de vista do leigo. Ninguém realmente entende o que é eletricidade no dia a dia. Você aperta um botão, a lâmpada acende. Aperta de novo, apaga. É magia com fio. E não podemos esquecer da energia química, essa guardada nas ligações entre átomos. Cada vez que você mastiga uma batata frita, está liberando milhões de anos de processos bioquímicos comprimidos em calorias. O corpo pega essa energia, distribui para as células, e você a transforma em horas olhando o celular sem fazer nada. A evolução trabalhou duro para isso. No fim, a definição de energia parece clara, mas nunca é completa. Porque sempre falta um pedaço, sempre há uma nova forma, uma nova categoria, um novo fenômeno que não se encaixa direito. Energia é ao mesmo tempo uma grandeza física rigorosa e uma palavra vaga
que cabe em qualquer conversa. É científica e poética, útil e inútil, concreta e invisível. E se até agora você está pensando que essa definição não ajudou muito, bem-vindo ao clube. A física é especialista em nos deixar com a sensação de que entendemos só metade, ou menos. Mas não se preocupe, porque antes de tudo isso fazer sentido, ou não, a gente precisa entender de onde veio essa história toda de energia e por que os humanos decidiram nomear algo que nunca conseguiram segurar com as mãos. Porque se energia é a capacidade de realizar trabalho, resta a pergunta: quando é que começamos a trabalhar com energia de verdade? Para entender como chegamos ao ponto de acender uma lâmpada com um simples clique no interruptor, é preciso recuar milhares de anos e imaginar um ser humano tentando não congelar à noite. Sim, toda a história da energia começa basicamente com alguém tremendo de frio e pensando: preciso de uma solução que não envolva virar picolé humano. Essa solução, no caso, foi o fogo. Não o fogo metafórico das paixões, mas o literal, aquele que consome madeira e deixa cheiro de fumaça na roupa. O domínio do fogo foi a primeira grande revolução energética da humanidade. E convenhamos, também a primeira grande desculpa para churrascos improvisados. Imagine o impacto. De repente, você podia cozinhar alimentos, afastar predadores e até contar histórias em volta das chamas, fingindo que entendia algo do universo. Tudo isso graças a um processo químico simples: a combustão. A energia química da madeira se transformava em calor e luz. Ou, em termos mais dramáticos, a humanidade descobriu que podia transformar árvores em conforto. Claro, não podemos romantizar demais. Esse uso inicial da energia era altamente ineficiente. A fumaça intoxicava, o fogo fugia do controle, e sempre havia aquele amigo desastrado que quase queimava a cabana inteira. Ainda assim, foi o começo da nossa relação tóxica e apaixonada com a energia. Com o tempo, aprendemos a usar não apenas o fogo, mas também a força dos músculos, humanos e animais. Cavalos, bois, escravos, todos se tornaram, em algum momento, fontes de energia motriz. É curioso pensar que até a invenção da máquina a vapor, a humanidade basicamente funcionava à base de energia biológica terceirizada. E o curioso é que essa tecnologia funcionava mais ou menos bem. Era lenta, sim. Ineficiente, sem dúvida. Mas foi com ela que construímos pirâmides, muralhas e coliseus. Projetos de engenharia dignos de um manual de física aplicada, mas movidos por algo tão banal quanto pão e água. E então, séculos depois, veio a roda hidráulica. Aqui temos um salto civilizatório quase poético. Os humanos perceberam que rios e quedas d'água poderiam ser aproveitados para girar engrenagens e moer grãos. Imagine a cena. Em vez de um grupo de pessoas esmagando trigo manualmente, um moinho inteiro fazia o trabalho sozinho. Era quase como se a natureza tivesse virado estagiária. A energia potencial da água em movimento se transformava em energia mecânica. E de repente o pão estava garantido sem tanto esforço físico. Esse foi também o começo do pensamento preguiçoso eficiente da humanidade. Porque, convenhamos, o ser humano sempre buscou a forma mais simples de fazer o mínimo possível. Se um rio pode girar uma roda, ótimo, menos dor nas costas. Se o vento pode empurrar um barco, perfeito, ninguém precisa remar até morrer de cãibras. A energia eólica, aliás, foi outra descoberta genial. Velas infladas transformavam rajadas de ar em movimento de navios. Ou seja, a primeira vez que alguém olhou para o vento e pensou: dá para usar isso a meu favor? Claro, tudo isso parecia suficiente até o século XVIII, quando alguém decidiu que dava para ser mais ambicioso. James Watt, o nome que virou até unidade de medida, apareceu com sua máquina a vapor. E aqui, a energia entrou em uma nova era, a industrial. O carvão, antes apenas uma pedra preta suja, passou a ser a base de locomotivas, fábricas, navios. A energia química do carvão se transformava em calor, que gerava vapor, que movimentava pistões, que moviam o mundo. Foi a época em que a humanidade olhou para a fumaça preta no céu e disse: ah, que lindo, progresso! Mal sabiam que era também o começo da poluição em escala global. O impacto foi enorme.
A Revolução Industrial foi, basicamente, uma revolução energética. Pela primeira vez, máquinas faziam mais trabalho que braços. A produção disparou, cidades cresceram, pessoas migraram. A energia deixou de ser algo local, como o vento num moinho, e passou a ser algo global, como o carvão alimentando centenas de fábricas ao mesmo tempo. Mas o ser humano é insaciável. Logo depois, descobrimos o petróleo. Esse líquido pegajoso e fedorento virou ouro negro. Com ele, surgiram os motores de combustão interna, os carros, os aviões. A energia química do petróleo se transformava em movimento, e, de repente, era possível atravessar continentes em dias em vez de meses. Parecia magia. Uma magia barulhenta, poluente e cara, mas magia. E então chegamos à eletricidade, a forma de energia que mudou tudo de vez. No final do século XIX, com Thomas Edison, Nikola Tesla e outros gênios, ou charlatães, dependendo do ponto de vista, a energia elétrica passou a iluminar cidades inteiras. Imagine o impacto para uma sociedade que só conhecia a escuridão noturna. De repente, a noite virou dia. Era quase como se tivéssemos domesticado o trovão de Zeus para acender abajures. A eletricidade também trouxe novos dilemas. Corrente contínua ou alternada? Edison ou Tesla? O resultado foi um festival de egos e experimentos, alguns deles perigosos, que hoje renderiam vídeos virais no YouTube. Mas no fim, a eletricidade venceu e se espalhou pelo mundo. A energia agora podia ser transmitida por cabos, distribuída em larga escala, usada em máquinas, lâmpadas, rádios. O planeta nunca mais seria o mesmo, e não podemos esquecer da energia nuclear. A partir de 1945, o mundo descobriu que a energia contida dentro do núcleo dos átomos era incomparavelmente maior do que qualquer coisa antes utilizada. O resultado foi a criação de bombas devastadoras, mas também de usinas capazes de fornecer eletricidade para milhões de pessoas. Uma dualidade perversa. A mesma energia que podia iluminar uma cidade também podia apagá-la do mapa. A história da energia é, em resumo, a história da humanidade tentando dominar a natureza e, ao mesmo tempo, quase sempre estragando alguma coisa no processo. Do fogo das cavernas às turbinas eólicas modernas, tudo se resume ao mesmo princípio: transformar uma forma de energia em outra, sempre buscando mais eficiência, sempre buscando fazer menos esforço. Mas aqui fica a pergunta inevitável: se a história da energia é tão longa e tão cheia de transformações, será que as leis que governam tudo isso sempre foram as mesmas? Ou será que inventamos regras depois, só para dar a impressão de que entendemos o que está acontecendo? Chega o momento inevitável em que precisamos falar daquela parte da física que você fingiu entender no colégio, mas que, no fundo, só decorou para a prova. As diferentes formas de energia que aparecem como personagens numa novela interminável. Cada uma delas com sua própria personalidade, suas birras e suas aparições especiais nos exercícios de física, geralmente quando você menos espera. Vamos começar pela energia cinética. Ela é a mais exibida do grupo. Basicamente, ela está em tudo que se move. Uma bola chutada, um carro em alta velocidade, até uma criança correndo pelo corredor da escola sem supervisão. Tudo isso é energia cinética. A fórmula, como já sabemos, é energia cinética igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Em palavras, quanto mais pesado o objeto e quanto mais rápido ele se move, mais difícil é parar. Pense nisso da próxima vez que vir um caminhão descendo ladeira sem freio. É quase poesia matemática, só que com risco de acidente. Depois temos a energia potencial, aquela que gosta de se fazer de tímida. Ela não aparece de imediato, mas está lá, em silêncio, acumulando tensão. Uma pedra no alto de um penhasco tem energia potencial gravitacional, mesmo sem se mover. É como aquele colega da sala que nunca fala, mas que, quando abre a boca, derruba a média da turma. Energia potencial é a promessa do caos. Quanto maior a altura, maior o estrago quando finalmente resolver se manifestar. E claro, não podemos esquecer da energia térmica, que é basicamente a fofoca das partículas. Quanto mais agitadas, mais quente o corpo. Um copo de chá fervendo
é um baile microscópico. Já um cubo de gelo é uma reunião burocrática em que ninguém quer se mexer. E o mais curioso é que esse movimento invisível é o que define se algo está sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, seu sorvete derretendo no verão é uma aula prática de termodinâmica que você preferia não ter tido. A energia elétrica é outra estrela, mas com comportamento misterioso. Ela se move por fios, acende lâmpadas, faz seu celular carregar, mas a maioria das pessoas não faz ideia de como. É um pouco como mágica de salão. Todo mundo aplaude, ninguém entende. Você só lembra da sua existência quando a conta de luz chega ou quando falta energia no meio do banho. Nesse caso, a eletricidade mostra seu lado cruel, lembrando que você é completamente dependente dela, mesmo sem saber o que ela realmente é. A energia química, por sua vez, é a mais gastronômica. Ela se esconde nas ligações entre átomos e moléculas, esperando para ser liberada. Cada vez que você come uma batata frita, está liberando energia química que será convertida em movimento, calor e talvez até arrependimento. É o combustível do corpo humano, assim como o petróleo é o combustível dos carros. A diferença é que um prato de feijoada nunca deveria abastecer um motor a combustão, embora a sensação de explosão interna seja parecida. E então, chegamos à energia nuclear, a mais dramática do grupo. Ela não gosta de sutilezas. Está escondida dentro do núcleo dos átomos, presa por forças que a física insiste em chamar de fortes, e de fato são fortes. Quando conseguimos liberar essa energia, o resultado vai de usinas nucleares que iluminam cidades inteiras, até bombas que apagam cidades inteiras. Energia nuclear é aquele colega talentoso da escola que tanto pode virar prêmio Nobel quanto vilão de filme de ação. Existem ainda outras categorias mais esotéricas, como a energia gravitacional e até a energia escura. Essa última, uma invenção recente dos cosmólogos, para justificar o fato de que o universo parece expandir-se cada vez mais rápido. É quase como se os cientistas tivessem olhado para os dados, coçado a cabeça e dito: vamos chamar isso de energia escura, porque soa misterioso e ninguém vai questionar muito. A física escolar adora listar todas essas formas de energia como se fossem um cardápio. Mas, no fundo, todas elas são apenas diferentes manifestações de uma mesma coisa. A energia só troca de roupa dependendo da situação. Hoje é cinética, amanhã é potencial, depois vira calor. Nunca desaparece, só muda de nome. É como um professor de química que também dá aula de física e, nas horas vagas, aparece tocando violão na festa da escola. Sempre a mesma pessoa, só que em contextos diferentes. E aqui entra a parte mais curiosa. Você nunca observa a energia diretamente. O que você observa são seus efeitos. Você vê a bola voando, mas não enxerga a energia cinética. Você sente o calor do fogo, mas não vê a energia térmica. Energia é como aquele professor substituto que nunca aparece, mas cuja presença é sentida em cada chamada. Invisível, mas inescapável. Aliás, a física adora nos lembrar que toda essa classificação é só uma convenção. No fundo, energia é apenas uma forma de organizar nossas contas sobre como o universo funciona. É um conceito humano, uma invenção didática. O universo em si não está preocupado em diferenciar cinética de potencial. Ele simplesmente existe e se transforma. É como separar lápis de caneta em estojo. Serve para organizar, mas o universo não liga para isso. E claro, toda essa confusão leva a exercícios de física que parecem mais enigmas existenciais. Um objeto é lançado com velocidade inicial de 20 metros por segundo de uma altura de 10 metros. Determine sua energia cinética ao atingir o solo. Essa é a versão escolar do que, na prática, seria alguém jogando um tênis pela janela e pedindo para você calcular o estrago. A ciência consegue transformar vandalismo em questão de vestibular. Mas, se todas essas formas de energia parecem tão diferentes e tão variadas, como podemos ter certeza de que algo nunca se perde? Será que realmente dá para afirmar que nada nunca desaparece, apenas se transforma? Ou será que inventamos uma regra elegante para esconder a nossa ignorância? Chegamos a uma das frases mais citadas da física, aquela que parece tão simples que quase se torna um mantra espiritual.
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier disse isso pensando em química, mas a física adotou como se fosse um lema de fraternidade secreta. É a primeira lei da termodinâmica ou, em tradução menos charmosa, a lei da conservação da energia. E aqui vai a parte irônica. É uma lei universal, mas parece escrita para nos lembrar que não existe almoço grátis. Se você comer um pastel, a energia química dele vai virar calor, movimento, talvez até arrependimento, mas desaparecer, nunca. Isso significa que o universo inteiro é, no fundo, uma contabilidade cósmica. Cada pedacinho de energia está registrado em algum lugar, mesmo que disfarçado. É como aqueles professores que guardam provas antigas de 20 anos atrás, só para lembrar que nada nunca é realmente esquecido. A fórmula que expressa essa lei pode ser dita assim: a variação da energia interna de um sistema é igual à quantidade de calor recebida, menos o trabalho realizado. Em outras palavras, energia não surge do nada. Ela entra, sai e se acumula de formas diferentes. É como a cantina da escola. O dinheiro que você gasta em coxinhas não some, ele vai direto para o bolso do tio da cantina. Essa lei parece óbvia, mas a história mostra que nem sempre foi. Por muito tempo, acreditava-se em coisas como o calórico, uma espécie de fluido invisível que carregava o calor de um corpo para outro. Uma explicação elegante. Até que a ciência percebeu que estava acreditando em uma espécie de duende térmico. Então, abandonaram a ideia e ficaram com algo mais sólido. A energia não se perde, só muda de forma. E é aí que começa a ironia prática. Cada vez que você acende uma lâmpada, a energia elétrica não desaparece. Ela vira luz e calor. O problema é que a maior parte vira calor, e só uma pequena fração vira luz. Ou seja, até a lâmpada incandescente que deveria iluminar funcionava mais como um pequeno aquecedor de ambiente. A prova de que a física respeita as leis, mas nem sempre respeita a nossa paciência. Pense em uma pessoa empurrando uma caixa no chão. O trabalho realizado se transforma em energia cinética, mas parte também vira calor, graças ao atrito. Sim, o calor invisível do atrito é a explicação científica para você queimar a mão tentando abrir um pote de palmito muito apertado. A energia que você gastou não foi perdida, só virou calor inútil e frustração acumulada. E, se você já se perguntou por que nunca conseguimos inventar uma máquina de movimento perpétuo, é exatamente por causa dessa lei. Muitos já tentaram. Desde a Idade Média, existem desenhos e projetos de rodas mágicas que girariam para sempre, sem precisar de combustível. Algumas pareciam brinquedos de feira, outras eram engenhocas complexas. Todas falharam, porque, de acordo com a lei da conservação, nada funciona para sempre sem gastar energia de algum lugar. A única coisa que parece funcionar para sempre é a fila do banco, mas isso é outro tipo de lei, social, não física. Um exemplo mais moderno é o carro. O combustível no tanque tem energia química. Essa energia é transformada em energia térmica na explosão controlada dentro do motor, que por sua vez gera energia mecânica que move o carro. Mas, no processo, parte escapa em forma de calor, ruído e poluição. É uma coreografia desajeitada de transformações energéticas, como uma dança escolar em que cada criança inventa um passo diferente. No fim, o carro anda, mas com um desperdício digno de nota. E o curioso é que a lei da conservação da energia é tão universal que vale para tudo, até mesmo para você pensando. Os impulsos elétricos que passam pelos seus neurônios gastam energia química, que vem das calorias ingeridas. Em outras palavras, aquele chocolate que você comeu foi transformado em raciocínio, talvez até em dúvidas existenciais. Ou seja, até a sua procrastinação intelectual está dentro das regras da termodinâmica. E quando pensamos em escalas cósmicas, a mesma lei se aplica. Estrelas, por exemplo, transformam energia nuclear em calor e luz. Ao longo de bilhões de anos, esse processo ilumina galáxias inteiras. Nada se perde. A energia da fusão nuclear se espalha pelo espaço, aquece planetas, faz plantas realizarem fotossíntese e, eventualmente,
Permite que alguém esteja agora assistindo a este vídeo. É uma cadeia energética tão longa que parece até roteiro de novela com muitas temporadas. Mas aqui está o detalhe divertido. Embora essa energia nunca desapareça, ela pode se tornar inutilizável. Quando você queima madeira, a energia química vira calor e luz. Parte é aproveitada para cozinhar, mas outra parte se dispersa pelo ambiente, em forma de calor difuso. Tecnicamente, essa energia ainda existe, mas é tão espalhada que não dá mais para usar. É como moedas de 1 centavo caindo pelo chão. Você sabe que estão lá, mas não vai se abaixar para juntar. E assim, a primeira lei da termodinâmica parece promissora. Nada se perde, mas também parece cruel. Nada é de graça. Tudo tem custo. Tudo se transforma. Tudo é registrado na contabilidade universal. Só que, se nada se perde, por que o caos parece sempre aumentar? Por que as coisas se desorganizam, se espalham, se confundem? Talvez porque exista outra lei, ainda mais impiedosa, que rege o destino de todos os sistemas. A famosa segunda lei, aquela que adora lembrar que, no fim, o universo inteiro é só um grande quarto bagunçado. A segunda lei da termodinâmica é uma daquelas ideias que parecem simples, mas que, quanto mais você pensa, mais deprimentes ficam. Ela diz, em resumo, que a entropia de um sistema isolado sempre aumenta. Traduzindo para a linguagem cotidiana, o caos sempre vence. É quase um lema existencial. Mas antes de abraçar o desespero, vamos entender. Entropia é basicamente uma medida da desordem. Quanto mais espalhada, misturada e confusa a energia fica, maior a entropia. E isso significa que, com o tempo, tudo inevitavelmente caminha para estados mais bagunçados. Seu quarto é um exemplo perfeito. Você arruma um dia, dobra as roupas, organiza os livros, alinha os sapatos. No dia seguinte, misteriosamente, está tudo de volta ao caos. Não é preguiça. É física. O universo inteiro conspira para transformar qualquer tentativa de organização em fracasso. Essa lei se aplica em escalas microscópicas também. Imagine um copo de café quente em uma sala fria. A tendência natural é o calor se espalhar pelo ambiente até que a temperatura se iguale. O calor nunca volta espontaneamente para o café, concentrando-se de novo. Isso seria uma violação da segunda lei. Ou seja, nunca espere que sua bebida se aqueça sozinha porque, lamento informar, a física não está do seu lado. Esse conceito é tão universal que até filósofos já tentaram interpretá-lo. Schopenhauer provavelmente teria adorado a ideia de que tudo se encaminha para o caos irreversível. E, de certa forma, é quase poético. A vida é só uma luta constante contra a entropia. Você escova os dentes, lava a louça, organiza planilhas, tudo para, inevitavelmente, ver tudo se desfazer. A equação que descreve esse processo pode ser lida em palavras assim: a variação da entropia é maior ou igual à quantidade de calor trocado dividida pela temperatura. Em outras palavras, toda vez que há transformação energética, a desordem aumenta. É como se o universo fosse aquele colega irritante que nunca devolve nada do mesmo jeito que pegou. E há exemplos clássicos. Misturar tinta em água, por exemplo. Uma gota vermelha em um copo transparente rapidamente se espalha, se mistura e nunca mais volta ao estado original sozinha. Isso é entropia em ação. Ou ainda, um ovo quebrado no chão. As moléculas da clara e da gema se espalham, e ninguém jamais viu um ovo se recompor espontaneamente. A física nos lembra que a ordem é temporária, mas a bagunça é eterna. Até mesmo o destino do universo é descrito em termos de entropia. Existe uma hipótese chamada morte térmica do universo. A ideia é que, com o tempo, toda a energia disponível será tão espalhada que nada mais poderá acontecer. Tudo estará em equilíbrio, sem movimento, sem transformação. Um silêncio cósmico eterno. Em resumo, o universo inteiro acabaria se tornando algo parecido com um domingo à tarde sem internet. Mas, calma. Não precisamos desesperar. Ainda temos bilhões de anos até lá. No curto prazo, o que essa lei nos ensina é que nenhum processo é 100% eficiente. Sempre há perdas,
sempre há calor disperso, sempre há um pouco de desordem no final. A máquina mais perfeita do mundo ainda aquece o ambiente. Até você, ao tentar ser produtivo, gera entropia. Às vezes em forma de papéis espalhados pela mesa, às vezes em forma de suspiros cansados. Curiosamente, essa noção também explica por que o tempo parece fluir em uma direção. O famoso seta do tempo. Você reconhece o passado porque ele é mais organizado. Você lembra de ter arrumado a cama pela manhã. O futuro, por outro lado, tende ao desarranjo. A cama vai ficar bagunçada de novo. O tempo, nesse sentido, não é só psicológico. Ele é uma consequência da entropia aumentando. É por isso que envelhecemos, mas nunca rejuvenescemos espontaneamente. A física é como um inspetor escolar rígido, que garante que a fila sempre ande para frente, nunca para trás. Claro, os cientistas tentaram inúmeras vezes imaginar formas de burlar essa lei. Seria possível construir uma máquina que revertesse o aumento da entropia? A resposta, até hoje, é um sonoro não. A entropia é implacável. Se fosse uma disciplina na escola, seria aquela em que ninguém consegue passar de primeira. E isso nos leva a refletir. Se a energia nunca se perde, como aprendemos na primeira lei, mas sempre se espalha e se degrada, como aprendemos na segunda, será que realmente dominamos a energia? Ou será que apenas a seguimos em sua lenta e inevitável caminhada para o caos? Talvez a resposta esteja nas catástrofes e nos espetáculos naturais em que a energia se manifesta de maneira tão violenta que não podemos ignorar. Porque se o caos sempre vence, nada melhor do que observar quando ele resolve vencer de forma explosiva. Quando falamos de energia em ação, geralmente imaginamos coisas cotidianas. Uma lâmpada acendendo, uma panela esquentando, um celular carregando. Mas às vezes, a energia resolve dar um espetáculo. Um espetáculo daqueles que não só chamam a atenção, como também destroem cidades inteiras ou mudam o rumo da história. É nesses momentos que percebemos que lidar com energia é como brincar com um leão adestrado. Pode parecer seguro até o dia em que não é. Um dos exemplos mais famosos dessa força em excesso é a explosão do vulcão Krakatoa, em 1883. Para você ter uma ideia, o barulho da erupção foi tão intenso que foi ouvido a mais de 3.000 quilômetros de distância. Imagine isso. Gente na Austrália, tranquila, ouvindo um estrondo vindo de uma ilha perdida na Indonésia. O som foi tão alto que é considerado até hoje o mais barulhento já registrado na história moderna. A energia liberada foi equivalente a milhares de bombas nucleares. Em resumo, foi como se a Terra tivesse espirrado com força demais. Outro exemplo, um pouco mais recente e bem mais triste, é Chernobyl. Em 1986, o reator nuclear número 4 da usina soviética decidiu que já tinha trabalhado o suficiente. Resultado, uma explosão que liberou radiação equivalente a dezenas de bombas atômicas. A energia nuclear, que parecia tão domesticada, mostrou sua face selvagem. A cidade de Pripyat, antes cheia de vida, tornou-se uma espécie de museu radioativo do descuido humano. O que era para ser progresso, virou ruínas que brilham no escuro. Metaforicamente, claro, porque a realidade foi bem menos poética. E nem precisamos ir tão longe. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, são outro exemplo cruel de energia concentrada sendo liberada em frações de segundo. A famosa equação energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, formulada por Einstein, deixou de ser apenas um exercício teórico e virou a base para uma das maiores tragédias da humanidade. A energia nuclear, liberada a partir da conversão de uma pequena quantidade de massa, mostrou que a física pode ser ao mesmo tempo genial e terrivelmente perigosa. Mas não é só em destruição que a energia aparece de forma grandiosa. Pensa em um relâmpago. A descarga elétrica de uma tempestade pode atingir temperaturas 5 vezes maiores do que a da superfície do Sol. Isso tudo em frações de segundo, no meio de uma noite chuvosa. É a natureza lembrando que a eletricidade não precisa de fios para se manifestar. E claro, sempre há aquele aventureiro que insiste em segurar guarda-chuva metálico em campo aberto, como se desafiar leis físicas fosse um hobby saudável.
O tsunami de 2004, no Oceano Índico, também pode ser lido como um exemplo brutal de energia em movimento. Um terremoto submarino deslocou uma quantidade absurda de água, e essa energia se espalhou em ondas gigantescas que devastaram cidades costeiras. O que, para a geologia, foi apenas um rearranjo de placas tectônicas, para milhares de pessoas virou uma tragédia irreversível. A física, afinal, não faz distinção entre teoria e consequência. Até mesmo coisas mais menores, em escala, são exemplos da energia mostrando sua força. Uma explosão de gás em uma casa, por exemplo, ou um pneu de caminhão estourando na estrada. A energia armazenada em sistemas aparentemente banais, quando liberada de repente, pode ser devastadora. É como aquele colega quieto da sala que, depois de anos, resolve gritar. Todos ficam em choque porque nunca imaginaram que tinha tanto barulho acumulado ali dentro. E se quisermos voltar ainda mais no tempo, podemos pensar no impacto dos meteoros. O famoso que dizimou os dinossauros liberou uma quantidade de energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. Uma rocha vinda do espaço, apenas obedecendo às leis da gravidade, foi suficiente para reescrever toda a história da vida na Terra. A energia cinética acumulada naquela pedrinha cósmica transformou um planeta. Para os dinossauros, foi o fim. Para os mamíferos, foi a grande chance. Para a física, apenas mais uma aula prática. Todos esses casos mostram a mesma coisa. A energia, quando concentrada, é capaz de mudar tudo em questão de segundos. Seja no barulho ensurdecedor de um vulcão, no silêncio mortal da radiação, no clarão de um raio ou na onda devastadora de um tsunami, ela está sempre presente, lembrando que o universo não conhece limites de escala. Mas o mais curioso é que mesmo diante dessas manifestações colossais, a energia continua a nos afetar de maneiras muito mais sutis no cotidiano. Porque, enquanto estudamos os desastres e as explosões, esquecemos que até carregar o celular ou reclamar da conta de luz já é um lembrete constante de que nada nunca para. E então fica a questão: se a energia pode se manifestar de forma tão violenta e espetacular, o que acontece quando olhamos para ela nas pequenas coisas do dia a dia? Agora que já falamos das catástrofes espetaculares, é hora de encarar a energia naquilo que realmente nos atormenta, o cotidiano. Porque, sejamos sinceros, a energia não se revela apenas em vulcões, bombas nucleares ou meteoros. Ela se esconde nos gestos mais banais, e justamente por isso é ainda mais irritante. Afinal, é fácil admirar a grandeza de uma explosão cósmica. Difícil é aceitar que até para carregar o celular você está, tecnicamente, participando de uma dança cósmica de transformações energéticas. Comecemos pelo exemplo mais universal da modernidade, a tomada. Você olha para ela e pensa: ah, só preciso plugar o carregador. Mas o que está acontecendo ali é uma saga elétrica de proporções dignas de Homero. A energia que chega na sua casa provavelmente começou numa hidrelétrica, onde a água despencou de uma barragem, transformando energia potencial em movimento de turbinas. Essas turbinas giraram bobinas, induziram corrente elétrica, viajaram quilômetros por cabos de alta tensão, foram transformadas por subestações, até finalmente aparecer discretamente na sua parede, como se tivesse brotado do nada. E você usa isso para assistir a vídeos de gatinhos. A ironia é clara. Todo um sistema gigantesco, feito de concreto, aço e engenharia, funcionando em sincronia só para manter a bateria do seu celular viva por mais algumas horas. É como usar um foguete da NASA para estourar um balão de aniversário. Outro exemplo irritantemente cotidiano é a geladeira. Ela não está apenas ali, guardando seu suco de caixinha e a pizza esquecida de 3 semanas atrás. Ela é um monumento à luta contra a entropia. Pense, a geladeira trabalha dia e noite, bombeando calor de dentro para fora, garantindo que os alimentos não se decomponham mais rápido do que já iriam. É basicamente um escudo contra a segunda lei da termodinâmica, embora temporário. Porque, no fim das contas, mesmo com toda essa luta, seu alface ainda vai apodrecer. A geladeira só prolonga a batalha. É como um professor adiando a entrega de provas. Inevitável, mas ligeiramente atrasado. E o micro-ondas? Ah, esse é o cúmulo da banalidade energética.
Ele usa ondas eletromagnéticas para agitar moléculas de água nos alimentos, transformando energia elétrica em energia térmica. É quase mágica, mas o resultado é sempre o mesmo: um prato quente em cima e frio embaixo. A tecnologia que deveria representar a eficiência moderna consegue, com frequência, produzir resultados piores do que uma fogueira de cavernas. Mas não é só nos eletrodomésticos. Pense no ato aparentemente simples de caminhar até a padaria. Seu corpo precisa converter energia química, armazenada em carboidratos, em movimento muscular. Cada passo é um espetáculo bioquímico. Suas células queimam glicose, liberam adenosina trifosfato, a famosa moeda energética da biologia. O problema é que essa moeda é gasta com uma velocidade tão grande que você precisa repor constantemente. Daí a desculpa perfeita para comprar mais pão na padaria. Você está apenas cumprindo as exigências da bioenergética. Até pensar consome energia. Seu cérebro, que pesa cerca de 2% do corpo, gasta por volta de 20% de toda a energia que você consome. Ou seja, cada raciocínio, cada memória recuperada, cada dilema existencial noturno está custando calorias. Isso significa que, tecnicamente, ouvir esta explicação interminável é uma atividade energética significativa. Você está queimando glicose só para acompanhar frases longas demais, vírgulas excessivas e piadas desnecessárias. Em outras palavras, estudar é um exercício físico invisível. Claro, não podemos esquecer da conta de luz. Esse documento mensal é, na prática, o lembrete mais cruel de que energia custa. Não importa se você usa para iluminar a sala ou para ligar uma chaleira elétrica às 3 da manhã. No fim do mês, tudo vira números e tarifas. A energia, que parecia um conceito abstrato e quase poético, se transforma em uma fatura que devora parte do seu salário. É a termodinâmica aplicada ao capitalismo. E, se formos honestos, cada ato de economizar energia também gasta energia. Você apaga a luz, mas precisa lembrar de acender depois. Você desliga o computador, mas gasta minutos esperando ligar de novo. Até instalar aquelas lâmpadas mais eficientes, exige trabalho inicial, subir em cadeiras, trocar soquetes. Ou seja, economizar energia também dá trabalho. É o paradoxo da eficiência. Às vezes gastamos mais tentando gastar menos. Até mesmo reclamar gasta energia. Seus pulmões trabalham, suas cordas vocais vibram, seu cérebro formula argumentos. Então, tecnicamente, quando você resmunga que a energia está cara demais, você está literalmente gastando mais energia para dizer isso. É uma derrota em todos os sentidos. E, por falar em derrotas, pense em quão absurdamente ineficientes são alguns usos da energia. O ar-condicionado, por exemplo, trabalha o tempo todo para resfriar ambientes que, poucas horas depois, serão reocupados por corpos humanos radiando calor de volta. É como enxugar gelo com toalha. O esforço nunca termina, mas seguimos usando, porque não suportamos enfrentar o verão sem ele. Assim, o cotidiano está cheio de pequenas provas de que energia é inescapável. Desde o instante em que você abre os olhos pela manhã, até o momento em que apaga a luz para dormir, você é uma criatura que negocia constantemente com ela. Você consome, transforma, dissipa, reclama. Tudo é energia, mesmo que em escala microscópica ou em atos banais. Mas se, nas coisas simples, já estamos tão presos a ela, o que dizer das formas de energia que sequer conseguimos ver, mas que estão por aí, agindo nas sombras? Até agora, falamos da energia visível, palpável, aquela que acende lâmpadas, explode vulcões ou aquece o café. Mas há também aquelas formas de energia que parecem se esconder nos bastidores, como figurantes silenciosos que, sem aparecer, sustentam todo o espetáculo. São as energias invisíveis, aquelas que você não nota no dia a dia, mas que estão lá, conspirando contra ou a favor da sua existência. Comecemos pela energia gravitacional. É a mais discreta e, ao mesmo tempo, a mais insistente. Não importa o que você faça, ela está sempre puxando você para baixo, literalmente. A energia potencial gravitacional é o motivo de você não conseguir voar.
de suas coisas caírem da prateleira e, claro, do constrangedor tombo no corredor da escola que vira história por anos. A fórmula, escrita em palavras, é simples. Energia gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. É quase uma sentença. Quanto mais pesado você é, mais forte a Terra te lembra de ficar no chão. Depois temos a energia nuclear, que já apareceu antes, mas aqui merece um olhar mais contemplativo. Ela é invisível no sentido mais perigoso da palavra. Os átomos, que parecem tão estáveis, escondem dentro de si forças capazes de destruir cidades. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma energia mantém o Sol brilhando. A cada segundo, o Sol transforma milhões de toneladas de matéria em energia, num processo de fusão nuclear. Você talvez não pense nisso enquanto passa protetor solar na praia, mas toda aquela luz dourada vem de reações atômicas inimaginavelmente intensas. E claro, sem elas, não estaríamos aqui. Nem você, nem eu, nem o protetor solar. E então, chegamos ao território mais nebuloso, a energia escura. Essa é a favorita dos cosmólogos quando precisam admitir que não sabem exatamente o que está acontecendo. Segundo as observações, o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Isso não faz sentido com a gravidade que conhecemos. Então, para explicar, os cientistas inventaram um termo: energia escura. Estima-se que ela represente cerca de 70% de todo o conteúdo energético do universo. E o que é exatamente? Ninguém sabe. É basicamente a versão científica de "depois a gente vê isso". É fascinante, porque essa energia misteriosa age como uma força antigravitacional, empurrando as galáxias umas para longe das outras. Imagine um trabalho em grupo em que todos os colegas decidem, de repente, ir para direções opostas, e você fica no meio, sem saber o que está acontecendo. É mais ou menos isso que o universo está fazendo em escala cósmica. A diferença é que, em vez de bilhetes passados em sala de aula, estamos lidando com bilhões de anos-luz. Não podemos esquecer também da energia magnética, outra invisível que age o tempo todo sem ser notada. Quando você cola um ímã na porta da geladeira, parece um truque bobo. Mas ali está uma força invisível segurando algo contra a gravidade, sem gastar combustível, sem barulho, sem nada. É tão misteriosa que, durante séculos, as pessoas acreditaram que os ímãs tinham poderes sobrenaturais. De certa forma, ainda acreditamos, porque ninguém fica pensando em campos magnéticos enquanto prende a lista de compras com um ímã de pizzaria. E há ainda a energia do vácuo quântico. Sim, até o nada parece ter energia. Os físicos descobriram que o espaço vazio não é tão vazio assim. Partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente. É como aquele aluno que nunca frequenta as aulas, mas que insiste em aparecer na lista de chamada. A diferença é que, nesse caso, o próprio nada é inquieto. Não há silêncio absoluto. Até o vazio se cansa de ficar parado. O engraçado é que essas formas invisíveis de energia raramente aparecem em nossas preocupações diárias. Você não pensa em energia gravitacional quando deixa o celular cair. Pensa apenas no concerto caro. Você não pensa em fusão nuclear quando abre a janela. Pensa no calor insuportável. Você não pensa em energia escura quando olha para o céu. Pensa apenas que as estrelas são bonitas. E, no entanto, todas essas energias estão lá, definindo o funcionamento do universo, enquanto você decide qual série vai maratonar no fim de semana. A ciência, nesse ponto, parece quase uma criança, inventando nomes para coisas que não entende completamente. Energia escura, matéria escura, vácuo quântico. É como quando você entrega um trabalho escolar incompleto, mas escreve palavras difíceis para impressionar o professor. A diferença é que, nesse caso, o professor é o próprio universo, e ele não dá notas, apenas nos deixa confusos. E, enquanto nos perdemos nessas categorias invisíveis, o futuro da energia continua sendo imaginado com promessas cada vez mais ousadas. Promessas que, curiosamente, sempre parecem estar a apenas 30 anos de distância. A pergunta é: será que algum dia chegaremos lá? O futuro da energia é um daqueles assuntos que aparecem em todas as conferências, relatórios governamentais e promessas políticas, mas que nunca parecem sair do PowerPoint.
Desde o século passado, ouvimos falar de tecnologias revolucionárias que, em 30 anos, vão resolver todos os nossos problemas. Curiosamente, já se passaram mais de 80 anos e ainda estamos esperando esses tais 30 anos chegarem. Parece o tipo de prazo que professor dá para entregar um trabalho. Não importa quando, você nunca vai estar realmente pronto. Um dos exemplos mais repetidos é a fusão nuclear. A ideia é simples no papel. Em vez de dividir átomos pesados, como fazemos hoje com a fissão, juntaríamos átomos leves, como hidrogênio, para liberar quantidades absurdas de energia, imitando o que o Sol faz naturalmente. Seria a energia limpa e infinita, sem resíduos radioativos perigosos, sem risco de explosões catastróficas, pelo menos em teoria. O problema é que, na prática, é como tentar acender uma fogueira dentro de um furacão e manter o fogo estável. Desde os anos 1950, os cientistas dizem que a fusão está a 30 anos de distância. Estamos em 2025 e adivinhe só, ainda está a 30 anos de distância. Outra promessa futurista é a energia solar em escala global. Painéis solares cobrindo desertos inteiros, captando luz abundante e transformando-a em eletricidade suficiente para abastecer cidades, países, continentes. Parece perfeito. Mas aí, lembramos que os painéis ainda são caros, que precisam de manutenção e que, por algum motivo, insistem em produzir energia justamente quando você não está em casa. Isso sem falar no pequeno detalhe de que o sol não brilha à noite. Um problema tão óbvio que parece piada, mas que continua sem solução definitiva. E então surgem as ideias ainda mais ousadas, como colocar painéis solares no espaço. Afinal, lá não há nuvens, não há noite, não há atmosfera bloqueando nada. A energia seria transmitida para a Terra por micro-ondas, um plano genial, exceto pelo fato de que ninguém ainda resolveu os detalhes técnicos, como lançar milhares de toneladas de equipamentos para a órbita sem falir na primeira tentativa. É quase como planejar uma festa de casamento em Marte, bonito no convite, impossível no orçamento. Mas a lista não para aí. Temos também promessas de energia das marés, captando o movimento constante dos oceanos. Energia do vento, com turbinas eólicas cada vez maiores e mais estranhas, parecendo esculturas futuristas no meio do nada. Energia geotérmica, tirando o calor direto do interior da Terra, como se o planeta fosse uma chaleira gigante. Tudo parece promissor, mas na prática, ainda estamos dependentes de carvão, petróleo e gás, como quem insiste em usar caderno de papel em plena era digital. E aí entram os memes das máquinas de movimento perpétuo. Apesar de já sabermos que a física não permite tal coisa, sempre aparece alguém no YouTube com um vídeo prometendo ter criado a invenção que vai gerar energia infinita sem combustível. A máquina nunca funciona, claro, mas a fé na possibilidade continua. É quase uma religião, a crença de que, um dia, vamos enganar a entropia. O futuro da energia também passa por discussões sociais. Carros elétricos, por exemplo, já são vistos como o caminho inevitável. Mas eles ainda dependem de eletricidade que, na maioria dos países, é gerada queimando carvão ou gás. É como trocar refrigerante por suco de caixinha e achar que agora está levando uma vida saudável. No fim das contas, ainda é açúcar. Há também as baterias milagrosas, que prometem armazenar energia suficiente para que possamos viver sem preocupar com quedas de energia. Cada ano surgem anúncios de protótipos que vão mudar tudo. E, curiosamente, no ano seguinte, descobrimos que ainda não mudaram nada. A energia do futuro, aparentemente, é sempre aquela que vai chegar, mas nunca chega. E, enquanto esperamos por essas promessas, seguimos vivendo num paradoxo. O planeta nunca consumiu tanta energia quanto hoje, e nunca falou tanto sobre economizar energia. Instalamos lâmpadas de LED enquanto deixamos o ar-condicionado ligado em temperatura polar. Reclamamos do preço da gasolina enquanto pedimos entregas de comida a 3 quarteirões de distância. É como estudar para a prova com o livro fechado. A intenção existe, mas a prática não colabora. É claro que, em meio a todas essas promessas futuristas, sobra uma pergunta inevitável. Se o futuro da energia está sempre tão próximo, por que ainda sentimos que vivemos à beira de um apagão? Chegamos ao ponto em que precisamos falar de algo que dói no bolso.
incomoda na consciência e pesa no planeta. Os impactos da nossa fome infinita por energia. Porque, até aqui, parecia divertido falar de vulcões barulhentos, equações elegantes e promessas futuristas. Mas na prática, o que temos é carvão queimando, petróleo sendo sugado até a última gota e um planeta tossindo como se tivesse fumado por séculos sem intervalo. Comecemos pelo carvão, o avô rabugento da geração energética. Foi ele que impulsionou a Revolução Industrial, fez locomotivas apitarem e fábricas rugirem. Mas o carvão também liberou toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, um presente invisível que ainda estamos tentando desembrulhar. Cada tonelada queimada é uma pequena carta de amor ao efeito estufa. Se o carvão fosse uma pessoa, seria aquele tio antiquado que ainda insiste em usar fax e fumar em ambientes fechados, atrapalhando todo mundo, mas que, por algum motivo, ainda é convidado para as reuniões de família. Depois vem o petróleo, o filho rebelde que virou o favorito. Ele é mais eficiente, mais versátil, mais fácil de transportar. Transformou o século XX em um desfile de carros, aviões e plásticos. Mas, claro, trouxe consigo marés negras, derramamentos em oceanos, guerras intermináveis e crises econômicas. Se o carvão era antiquado, o petróleo é o adolescente problemático que parece incrível no início, mas depois deixa dívidas, bagunça e cheiro ruim por onde passa. O gás natural tentou aparecer como o primo limpo da família. Veja só, eu produzo menos dióxido de carbono, ele diz, tentando ser simpático. E, de fato, polui menos do que o carvão e o petróleo, mas ainda polui. Ainda contribui para o aquecimento global. É como trocar refrigerante por refrigerante diet. Melhora um pouco, mas o problema de fundo continua o mesmo. E é impossível falar de impactos sem mencionar as mudanças climáticas. O aumento da temperatura média global não é apenas um gráfico bonito em relatórios científicos. É seca em alguns lugares, enchentes em outros, furacões mais fortes, ondas de calor mais frequentes. É o planeta tentando equilibrar a equação da energia extra que colocamos na atmosfera. Cada grau a mais não é só um número. É 1 bilhão de consequências. Mas não é só o clima que sofre. O meio ambiente como um todo sente o peso da nossa fome energética. Florestas são derrubadas para abrir espaço para minas de carvão. Oleodutos cortam ecossistemas. Rios são represados por hidrelétricas. Cada solução energética parece resolver um problema e criar outros 5. É como aquele aluno do trabalho em grupo que resolve uma parte da apresentação, mas insere 3 erros de gramática só para não ficar atrás. E nem precisamos ir tão longe. A conta chega também para nós, consumidores comuns. A conta de luz é um lembrete mensal de que a energia tem custo. E não é só custo financeiro, é custo social. Em muitos lugares, comunidades inteiras vivem sem acesso confiável à eletricidade, enquanto outras gastam energia para iluminar fachadas de prédios vazios. É a desigualdade expressa em watts. As cidades modernas são os melhores exemplos desse paradoxo. Elas consomem energia em quantidades absurdas para manter luzes acesas, ar-condicionados funcionando e trens circulando. Mas boa parte dessa energia ainda vem de fontes que aquecem o planeta. É como tentar apagar fogo com gasolina, uma tentativa confusa, cara, e no fim, contraproducente. E mesmo as soluções ditas sustentáveis não estão livres de impactos. Painéis solares exigem mineração de metais raros. Turbinas eólicas podem afetar aves migratórias. Usinas hidrelétricas inundam vales inteiros, mudando ecossistemas para sempre. A energia limpa é mais limpa, sim, mas nunca é completamente sem sujeira. É o equivalente ecológico de usar roupa branca. Sempre parece boa ideia até o momento em que você derruba café. O curioso é que, apesar de sabermos de tudo isso, seguimos aumentando o consumo de energia. Como sociedade, nos comportamos como aquele estudante que jura que vai estudar no próximo semestre, mas continua faltando às aulas. Sempre prometemos que vamos economizar, que vamos mudar, mas a curva de consumo só cresce. E aqui entra uma reflexão incômoda.
Será que a busca por energia infinita não é também a busca pela própria ruína? Porque ao mesmo tempo em que criamos máquinas cada vez mais eficientes, criamos também problemas cada vez mais complexos. A história da energia parece uma corrida em que cada vitória nos aproxima mais de um precipício. O que nos leva a perguntar: se a energia traz tantos impactos, se cada solução carrega um preço, qual é, afinal, o destino dessa nossa obsessão? Será que estamos mesmo caminhando para um futuro brilhante ou apenas iluminando melhor o abismo para o qual corremos? E então chegamos aqui, ao final dessa longa, lenta e, convenhamos, meio tortuosa jornada sobre energia. Falamos de fogo, de carvão, de entropia, de bombas, de geladeiras e até da energia escura, que é basicamente a forma elegante de dizer: não faço ideia do que está acontecendo. Mas a grande questão agora é: o que aprendemos? Talvez nada, talvez tudo, talvez apenas que até ouvir essa explicação é um processo energético. Você gastou glicose para acompanhar frases intermináveis, queimou algumas calorias tentando entender metáforas ruins e, quem sabe, até esquentou o travesseiro enquanto ouvia. Ou seja, até sua paciência foi convertida em calor. Mas no fundo, será que isso faz alguma diferença? Será que a energia que usamos para pensar sobre energia é contabilizada em algum lugar? Será que o universo tem uma planilha cósmica, onde cada suspiro e cada bocejo estão registrados? E se tiver, quem corrige essa prova? Será que cai no vestibular da vida? O universo, afinal, parece ser um grande ciclo de gasto energético. Estrelas queimam, planetas giram, pessoas reclamam da conta de luz. Nada nunca para, mas também nada nunca chega a lugar nenhum. É como andar numa esteira. Você sua, se cansa, mas continua no mesmo ponto. E ainda paga academia por isso. Talvez a energia seja só isso mesmo, a desculpa sofisticada que a física inventou para explicar por que tudo continua acontecendo, mesmo quando não queríamos que acontecesse. E, se pensarmos bem, será que o universo vai acabar? Ou será que ele só vai ficar cada vez mais tedioso, se espalhando lentamente até que nada de interessante aconteça? Será que o tempo é só a entropia disfarçada de calendário? Ou será que estamos todos apenas esperando o sono chegar, um elétron por vez? E se ainda assim você procura uma resposta clara, lamento informar, não tem. A conclusão é tão confusa quanto o começo, porque no fim, a energia não se resume, não se encerra, não se conclui. Ela só muda de forma, como este vídeo que poderia terminar agora ou nunca. Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.